noite a todos, graça e paz. Você aqui presente, a você que nos acompanha através das ondas do rádio, através da nossa internet, nossos canais de comunicação nas redes sociais. Graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema da noite é o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. O verdadeiro tesouro. Você que achou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por essa palavra que será lida e ministrada aos nossos corações. Recebemos da tua parte bênçãos, misericórdia, provisão. Recebemos justiça, alegria no Espírito Santo. Recebemos, Senhor, a tua provisão em todas as áreas da nossa vida, a tua palavra profética, a tua palavra eficaz, transformando-nos por inteiro, para juntos cantarmos no hino coral: Senhor, valeu a pena. Agradecidos estamos, convictos estamos da vitória. Em nome santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém e amém. O tesouro verdadeiro. Mateus capítulo 13, versículo 44, vai dizer a palavra de Deus: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Naquele tempo era costume que as pessoas enterrassem as suas riquezas, que as pessoas enterrassem os seus tesouros. A Palestina, como um lugar devassado pelas guerras, era um campo de batalha de muitas conquistas. O povo de Israel era um povo escravizado. Aqui nesse tempo do texto era inclusive uma colônia romana, como você bem sabe. Então, onde é que as pessoas guardavam as suas riquezas? Onde é que as pessoas escondiam as suas riquezas? Elas escondiam-nas nas suas próprias propriedades. Elas enterravam as suas riquezas. Acontecia que numa fuga rápida, numa morte inesperada, aquele tesouro enterrado ficava lá. E ninguém sabia que ele existia, porque ele fora enterrado. O que Jesus está contando aqui é uma realidade muito conhecida para os daquela época. Alguém achou um tesouro enterrado num campo. Alguém achou um tesouro enterrado num campo. Enterrou de novo, foi lá, comprou o campo e desenterrou o tesouro. Parece aos nossos olhos uma artimanha sagaz. Parece uma malandragem desse comprador de campo. Mas era uma situação muito legítima naquela época. O que me parece interessante aqui é que o reino de Deus tem uma dimensão que nós recebemos gratuitamente, mas uma realidade pela qual nós pagamos. Isso é razoavelmente conflitivo. Nós recebemos de graça, mas também nós pagamos. Nós acabamos entrando em conflito. Nós pagamos pelo campo, mas nós recebemos o tesouro de graça. O que isso quer dizer? Aí o Billy Graham, ele disse isso com uma boa sacada. Ele disse assim: a salvação é pela graça de Deus e não nos custa nada. Olha a frase do Billy Graham: a salvação é pela graça de Deus e não nos custa nada. Mas o discipulado de Jesus custa tudo o que temos. A salvação é pela graça de Deus, não nos custa nada. Mas o discipulado de Jesus custa tudo o que temos. Aquele homem vendeu tudo quanto tinha para adquirir o campo. O autor de livros best-sellers, Dallas Willard, ele vai dizer: a graça de Deus não é o oposto de sacrifício. A graça de Deus é o oposto de mérito. Eu acho fantástica essa frase do Dallas Willard. O Dallas Willard tem livros extraordinários e frases extraordinárias. E essa frase, ela toca no meu coração e eu consigo entender Deus através
mais essa graça. A graça de Deus não é o oposto de sacrifício. A graça de Deus é o oposto de mérito. Isto é, a graça de Deus e o fato que as bênçãos de Deus para nós, elas são frutos da dádiva divina e não do nosso merecimento, não nos exime de determinadas responsabilidades, de determinados compromissos e até mesmo de nosso esforço contínuo. O problema é que nós, que somos a graça, nós achamos assim: eu não preciso fazer mais nada, porque eu sou da graça. A minha graça te basta, disse Deus. Olha o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Olha que coisa bonita. Aí eu sou fraquinho assim, cheio de debilidades. Aí eu sou muito fraquinho, mas Deus, Ele me aperfeiçoa todos os dias, porque tudo já foi escrito, tudo já foi determinado. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa linda. A graça de Deus não é o oposto de sacrifício. A graça de Deus é o oposto de mérito. Ah, mas eu aprendi assim. Não, você aprendeu errado. Não aprendeu com a Bíblia, não aprendeu com a palavra de Deus. A graça de Deus, ela não nos deixa passivos, ela não nos deixa inertes, ela não nos deixa parados numa zona de conforto. A graça de Deus não é uma desculpa para a nossa indolência, como se nós cruzássemos os braços e disséssemos: aquilo que Deus vai me dar, Ele vai me dar mesmo. Não depende de mim, depende somente dEle. Então não preciso fazer nada, Ele vai me dar. Foi escrito, já foi escrito, já foi determinado. É o destino, é o meu destino. Está tudo traçado. Me perdoe. Não seja um bobão. Não seja um bobão. Pensou errado. Bem, pensou errado. As pessoas pensam errado. Bem. Pensou errado. Não seja um bobão. Deus tem coisas boas, grandes, firmes, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, sim. Mas que você entenda de uma vez por todas, que precisa se posicionar em fé, que precisa avançar. As bênçãos estão ali, teu direito, tua herança, tudo é teu, o mundo é nosso. Mas vai lá e toma posse. Vai lá e toma posse. Está bem claro para nós que não é para ficarmos de braços cruzados, não é para ficarmos parados esperando acontecer. Ou como tem um pagode aí: deixa acontecer naturalmente. Eu nem sei mais a ver, né? Pagodinho: deixa acontecer naturalmente. Aí a pessoa: deixa acontecer naturalmente, vai acontecer. Se não aconteceu, não era para ser. Não era para ser. Mas pergunta: o que tu fez? Não fiz nada, estou esperando Deus, mas Deus não quis. Eu não quis me dar. Tá bom, acreditando nisso mesmo, vai ficar parado na vida. Eu gosto demais dessa frase do Dallas Willard: a graça de Deus não é o oposto de sacrifício, a graça de Deus é o oposto de mérito. E quer dizer que mesmo que nos sacrificássemos em absoluto, jamais mereceríamos o favor de Deus. Mas o que está sugerido por Jesus é que sem o nosso compromisso, sem a nossa dedicação, sem a nossa entrega, sem o nosso esforço, nós não experimentaremos da plenitude do reino de Deus. Sem querer ser chato, sem querer ser repetitivo, a graça de Deus não é o oposto de sacrifício. A graça de Deus é o oposto de mérito. Você precisa fazer. Que tenhamos discernimento para vermos o que precisamos abrir mão, o que precisamos vender para comprar o campo. Uma outra mensagem eu preguei sobre o preço do campo, e tudo tem um preço. Pois acompanhe lá na internet, bote lá no YouTube, bote lá na nossa página facebook.com/projeto edificar oficial. O preço do campo, eu vi essa mensagem também. Tudo tem um preço. O que precisamos vender para comprar o campo? Quanto custa para mim e para você seguir Jesus, tendo os olhos fixos no tesouro, que é de valor inestimável e que eu jamais mereceria receber? Quanto custa? Quanto é que custa para nós seguirmos a Jesus? E que valor é esse
esse que o reino de Deus me dá. Que Deus nos ajude a perceber, para que nossa vida esteja engajada no discipulado de Jesus, aprendendo com Ele, recebendo dele, dia após dia, hora após hora. Você não precisa ir em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo apóstolo vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Jesus morreu por todos nós. Logo todos morreram. Na morte de Jesus, eu e você, nós todos morremos. É movido por esse amor divino, por esse amor infinito, que nós rendemos graças a Deus. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Ele nos abriu um novo futuro. Ele nos deixou um tesouro verdadeiro. Aí o grande pastor presbiteriano do século XIX, Charles Hodge, ele disse: um cristão é alguém que reconhece a Jesus como Cristo. Vou repetir: um cristão é alguém que reconhece a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, como Deus manifestado em carne, que nos amou e morreu por nossa redenção. É também uma pessoa afetada por um senso do amor deste Deus encarnado, a ponto de ser constrangida a fazer a vontade de Cristo, a norma de sua obediência e da glória de Cristo, o grande alvo em favor do qual Ele vive. Tenhamos essa convicção também, irmãos. Fazer a vontade de Cristo, o amor dele nos constrange. Que nós sejamos constrangidos de fato, de verdade, tal qual o apóstolo era. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por mim. Todos nós morremos. E nós morremos uma morte que Ele sofreu, que Ele padeceu, para que nós pudéssemos viver a vida dEle, a vida perfeita, a vida plena, a vida feliz. E esse amor me constrange. Eu preciso fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E eu preciso viver essa vida, a vida de Cristo. E a obediência a Cristo deve ser a norma que norteia o meu caminho, norteia os meus passos. E que a glória de Cristo seja o desejo, seja o alvo do meu coração e do teu coração. Eu quero conhecer a glória dEle, eu quero ver a manifestação da glória dEle, e eu clamo a Ele: mostra-nos sua glória, mostra-nos sua glória, Senhor. E eu aprendo dEle que sem santificação eu não verei a glória dEle. E eu aprendo dEle que sem renúncia eu não verei a glória dEle. Eu aprendo com Ele que sem dedicação, que sem consagração, que sem entrega, eu não verei a glória dEle. Que nós venhamos a entender e a viver aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Você não precisa ir nas passagens que eu vou citar, só anote, depois em casa você veja. 1 de Timóteo 1,14, Paulo diz: contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus transbordou sobre mim. Foi só graça? Não. Fé e amor que estão em Cristo Jesus. Graça, fé e amor. Que coisa maravilhosa. Graça, fé e o amor de Deus foram derramados sobre nós. Com a ressurreição de Jesus, houve um derramamento do seu Espírito sobre nós. E aí transbordou a sua graça em nossas vidas. E aí nós recebemos o dom da fé. E aí nós recebemos o seu amor esse que nos constrange. E foi soprado em nós um fôlego de vida, um fôlego de vida eterna, um fôlego de vida abundante, um fôlego de vida pleno. E esse fôlego de vida veio através do conhecimento da verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade que liberta, é a verdade que não traz. Jesus não é engano. Jesus não é gibi. Jesus não é enciclopédia. Jesus não é jornal. Jesus é a verdade. Verdade que liberta, a verdade que não trai. João 8,32, ele mesmo diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que liberta? A verdade. E quem é a verdade? É Jesus.
conhecer Jesus. A palavra da graça de Deus é a verdade que liberta da mentira, é a verdade que liberta do engano, é a verdade que liberta da religiosidade, da vida dissoluta, da vida carnal, e nos leva a um caminho de liberdade. Hoje somos livres para adorá-lo. Hoje nós somos livres para amá-lo. Hoje nós sabemos onde devemos pôr o nosso coração. Hoje nós sabemos disso. Mateus 6, 19 e 21 vai dizer a palavra: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração não está mais nas coisas transitórias deste mundo. O nosso coração não está mais nas coisas transitórias deste mundo. Nosso tesouro que recebemos do Senhor de nossas vidas, este sim é o verdadeiro tesouro. Ele derramou sobre você e sobre mim o Espírito Santo da verdade. Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa, e nós carregamos em nós esse Espírito perfeito, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, ele habita em Deus. E nós temos esse tesouro dentro de nós, dentro de vasos de barro. Nós temos esse tesouro dentro de nós. Qual é o tesouro que você carrega? É o Espírito Santo ou é a sua vontade e o seu querer? Qual é o tesouro que você carrega? É aquilo que você tem na conta bancária ou aquilo que Deus Pai te deu? Qual é o tesouro que você carrega? 2 Coríntios 4, 6 a 7, Paulo apóstolo vai dizer: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação e conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo aqui ele faz uma analogia com Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, onde Deus disse: haja luz e houve luz. Onde Deus deu forma à terra, que andava sem forma, estava vazia. Paulo então faz uma analogia com Gênesis 1, de 1 ao 5, mostrando que Deus também fez brilhar a sua luz em nós, que andávamos em trevas. Nós que estávamos sem forma, e nós que tínhamos uma vida vazia. Deus nos deu contorno. Deus nos deu contorno, nos deu forma, nos deu sentido. A nossa vida foi sendo preenchida todinha com o Espírito Santo prometido. Deus cuidou de você e de mim e continua a cuidar todos os dias de nossas vidas. Esse tesouro todo está hoje em você e em mim, em vasos de barro. Pois a glória não pertence a nós, a glória pertence a Ele. Nós habitamos num corpo cheio de fragilidade, e nós sentimos dores, sentimos câimbras, e nós sentimos dor no joelho, e a idade vai chegando e você já fica com dor nas costas, e você já começa a olhar um pouquinho mais distante, não saber quem está te dando tchau, e você precisa daqui a pouco usar um óculos de repente. Não estou declarando isso na sua vida, mas a idade vai chegando e você já começa a ver a letra gigante da Bíblia pequena, né, pastor Rogério? A Bíblia gigante, a letra gigante, você já começa a ver pequenininho. A idade chega para todos nós, mas é nesse corpo cheio de fragilidade, cheio de debilidade, que nós carregamos um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aleluia, presente. Lucas 17, 20 a 21 diz a palavra: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não é visível, meus amados. Assim ensinou Jesus, assim eu ensino também. Entretanto, o reino de Deus ele é perceptível.
percebemos o reino de Deus em nós. Nós percebemos o reino de Deus no meio de nós. Quando nós nos separamos, nos consagramos e nos dedicamos a Deus. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E se você não vê o Senhor, você não vai ver o seu reino. Precisamos nos consagrar, nos separar, nos dedicar a Deus. Ele está em nós e também entre nós, como igreja. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Assim já declarou Paulo em Romanos 14, 17. Se você vive essa vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, então louva o Senhor. Se você ainda não experimenta da justiça de Deus, se você ainda não experimenta da paz que excede todo o entendimento, se você ainda não experimenta de uma alegria espiritual, eu te convido a se submeter à palavra da graça de Deus, pois ela te conduzirá à verdade do Evangelho, verdade que não mente, verdade que não trai, e você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Hebreus 12, 28, o autor aos Hebreus, ele vai dizer: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, olha só, nós recebemos um reino inabalável, um presente. Estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Adoremos a Deus com o quê? Com reverência e temor. Temos tido reverência, temos tido temor, recebemos um reino que é maior do que tudo. Esse reino é o próprio Deus em nós, e sabemos nós que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, não é a esperança do medo, não é a esperança da derrota, não é a esperança da frustração, não é a esperança das más notícias, não é a esperança das dificuldades. Cristo em nós é a esperança da glória. Recebemos esse reino que é o próprio Deus manifestado em nós através do Santo Espírito da promessa. Cristo habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Novos céus e novas terras surgirão, mas o que foi construído por Deus em nós é eterno, é inabalável. Esse reino está no teu coração, no meu coração, está na tua mente, na minha mente. Precisamos ativá-lo já. Eu vou esperar 2015, pastor, porque final de ano eu estou com outras ideias aí, pastor. Já quero. Final de ano eu estou com outros pensamentos. Eu vou ativar esse reino só a partir de janeiro. Mas eu estou pensando bem, pastor. Janeiro é perto do carnaval. Fevereiro é logo ali. Eu já comprei aquela roupa de baiano. Pastor, eu vou para a passarela, eu vou sambar muito, e eu vou ativar esse reino só a partir de março. A partir de março, o ano começa para mim. E vai chegar em março, você vai dar uma outra desculpa e assim por diante. É preciso ativar o reino de Deus já. Hoje. O tempo é agora. É hoje. Já. Nós temos esse reino inabalável. Precisamos ativá-lo já. Agora eu faço das palavras de Paulo Apóstolo as minhas palavras. Colossenses 1, 9 ao 14. Colossenses 1, 9 ao 14, Paulo diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A minha oração é para que o conhecimento de Deus se revele em cada um de nós,
a você aqui presente, a você que nos acompanha através de qualquer mídia, a minha oração é para que o conhecimento de Deus se revele em cada um de nós, nos enchendo. Nós fomos chamados a participar da herança dos santos no reino da luz. Nós fomos transportados para um reino de amor, agora redimidos e perdoados para todos sempre. Eu quero terminar essa mensagem falando outra parábola do Senhor Jesus a respeito do reino de Deus ou do reino dos céus, como você preferir, deixando claro que reino dos céus e reino de Deus são expressões sinônimas, tratam da mesma coisa, reino de Deus ou reino dos céus. Mateus prefere reino dos céus, e os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, preferem reino de Deus, mas trata-se da mesma coisa. Mateus 13, 45 a 46, vai lá, dá uma corridinha para Mateus, você vai Mateus já. Mateus 13, 45 ao 46, diz o Evangelho: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mais uma vez, alguém abre mão de tudo pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Vende e compra, o que aparentemente contradiz a doutrina e o conceito da graça de Deus. Aparentemente. Mas não me parece que Jesus está fazendo referência ao processo de compra e venda como se alguém pudesse adquirir o reino de Deus. Não é isso. Jesus está fazendo referência ao valor absoluto do reino de Deus, que quando percebido, discernido e encontrado por alguém, relativiza todos os outros valores. Tudo perde o valor quando nós encontramos, descobrimos o reino de Deus. Tudo perde o valor, tudo perde a significância quando nós entendemos o valor que se tem o reino de Deus. Isso que eu entendo com essa passagem a qual Jesus está falando. E eu ouvi uma história no tocante a esta parábola, que eu aprendi com o meu querido pastor Edmund Kivitz, e eu gostaria de partilhar com os irmãos. Um homem ficou encantado com uma pérola de grande valor, exposta na vitrine de uma loja. Pérola de grande valor, ela estava exposta na vitrine de uma loja. Um homem passou, ficou encantado com aquela pérola, linda, linda, linda. Foi para casa, sonhou com a pérola. Foi para casa, acordou durante a madrugada e continuou pensando na pérola. Foi para casa e ao acordar, continuava a pensar na pérola. Voltou no outro dia, ficou de frente para a vitrine, olhando para a pérola, observou, ficou imaginando como adquiri-la. O homem teve coragem e perguntou ao dono da loja quanto aquela pérola linda e inestimável custava. O dono da loja respondeu para ele: custa muito caro, mas qualquer pessoa pode comprar. Custa muito caro, mas qualquer pessoa pode comprar. O homem então voltou a indagar: quanto custa? Quanto é que custa? Ouviu a resposta: custa tudo o que você tem. Essa pérola custa tudo o que você tem. O homem ficou assustado, voltou para sua casa e mais uma vez sonhou com a pérola. Mais uma vez acordou na madrugada pensando na pérola. Mais uma vez, ao despertar pela manhã, continuava a pensar na pérola. Levantou, já não conseguia dormir mais, porque ele só pensava na pérola. Fez todas as suas contas, avaliou todas as implicações, e no dia seguinte voltou à loja. E na manhã, ao acordar, voltou à loja e disse ao dono: eu quero comprar essa pérola.
O dono da loja pegou uma folha, colocou a folha sobre o balcão e disse: quanto é que você tem na carteira? Então, pegou a carteira, disse: eu tenho 37 reais. Tenho 37 reais na carteira. E no banco? No banco também? No banco também. No banco eu tenho 330. O homem anotou. 37 na carteira, 330 no banco. Tem dinheiro aplicado? Não, não tem dinheiro aplicado não. Tem dólar? Não, também não tem. Euro, você tem? Não, também não tenho euro. Tem ouro? Ouro eu tenho um pouquinho. Anotou. Ouro. Ao que o homem disse: o que vai sobrar para mim? Como é que eu vou cuidar da minha mulher? Como é que eu vou cuidar dos meus 2 filhos? Você tem mulher? Você tem 2 filhos? Anotou na folha: mulher e 2 filhos. Eu vou ficar sozinho na minha casa. Você tem casa? Anotou: casa. Tem carro? Sim. Anotou: carro. Eu vou ter que andar de bicicleta agora. Você tem bicicleta também, né? Bicicleta. Assim eu vou ficar só com a roupa do corpo. Opa! Roupa do corpo, boa. Roupa do corpo, anotou. Tudo que você tem, qualquer um pode comprar, mas ela custa tudo que você tem. O dono da loja colocou na folha uma lista com todas as posses do homem comprador da pérola. Então disse: negócio fechado? Negócio fechado. Tudo que você tem a partir de agora é meu. Entendeu? Entendi. A pérola agora é tua. Acordo sacramentar? Sim. Aperto de mão? Sim. O dono da loja diz: saiba que daqui para frente tudo que você tem agora é meu. Já fui acordar, mas você vai cuidar disso tudo para mim. Tudo que você tem é meu, mas eu deixo contigo para você cuidar de tudo isso. Tua mulher, os teus 2 filhos, a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro da carteira, o teu dinheiro do banco, o teu ouro, a tua bicicleta, a tua roupa do corpo. Eu deixo contigo para você cuidar disso para mim. O reino de Deus é assim. Quando nós queremos participar do reino de Deus, nós entregamos tudo o que temos e o que somos nas mãos de Deus. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos nas mãos de Deus. O extraordinário dessa história é que Deus devolve tudo para nós. E deixa não somente os nossos cuidados, como também o nosso desfrute. Tudo que temos é de Deus. Nada mais é nosso. Participar do reino de Deus custa tudo o que eu tenho. Quando o reino de Deus se torna prioridade em nossas vidas, quando se torna o valor absoluto das nossas vidas, essa pérola de grande valor, eu abri mão de tudo, porque tudo é de Deus. Eu cuido de tudo que tenho e tudo que sou, sabendo que nada é meu, tudo é dele. Tudo é dele. Minha família é dele. Meu dinheiro é dele. As minhas posses são dele. Mas eu adquiri uma pérola de grande valor. Eu adquiri um verdadeiro tesouro. Eu adquiri o reino de Deus, que é dele, mas que ele deixa para mim e para você, para que nós pudéssemos reinar em vida, para que nós possamos reinar em vida, e para que nós venhamos convidar outras pessoas a reinar em vida também. Eu oro para que vivamos esta verdade, estando disponíveis a nos entregar por inteiro a Ele, Deus, o tempo todo, o tempo inteiro. Tudo é dele. Amém. Glória a Deus. Fique em pé. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, porque aprendemos a abrir mão de tudo
aprendemos a entregar tudo a Ti. E entendemos que assim nós podemos reinar em vida. Assim nós podemos viver uma vida diferente da que vivíamos antes, prostrados, caídos e derrotados. Assim nós podemos viver uma vida desfrutando do Teu melhor, desfrutando de plena provisão, de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aprendemos a nos esvaziar de nós mesmos e a ser cheios do Teu Espírito Santo. Aprendemos a viver uma vida cristocêntrica, tendo Cristo como centro de nossas vidas, nos conduzindo sempre em triunfo. Graças te damos, te louvamos, te agradecemos e te adoramos em espírito e verdade. Faça em nós aquilo que bem queres. Faça em nós aquilo que é o desejo do Teu coração, aquilo que é a Tua vontade, vontade esta que sabemos que é boa, agradável e perfeita. Nos conduza em triunfo todos os instantes de nossas vidas, que possamos, cheios da Tua graça, cheios da Tua fé, cheios do Teu amor, através do derramamento do Teu Espírito Santo em nós, por nós e através de nós, viver uma vida perfeita, uma vida na luz com Jesus, convidando outros que estão em trevas a andar na luz, a serem transformados e a serem curados. Usa-nos, Senhor, como canal da Sua bênção, como canal da Sua graça, como canal da Sua provisão, para que outras famílias venham ser alcançadas e venham reinar como nós estamos reinando. Te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus e sob a infalível cobertura de Sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida, vai em paz.